Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 43. Mateus 5, 43. Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Amém? Irmãos, na semana passada, o pastor Reginaldo trouxe uma pregação maravilhosa sobre amor, né? Sobre o amor de Deus. Pode sentar, por favor. E na Bíblia a Bíblia ela fala muito sobre amor, né, irmãos? Ela fala sobre amor de pais com filhos, amor de marido e mulher, amor de irmãos, amor de amigos, não é? O amor de Deus para conosco, não é? Um amor que a gente não sabe nem como explicar. E ela fala do amor que nós devemos ter com o nosso próximo. Inclusive o subtítulo aqui, a partir do versículo 43 na minha Bíblia, está escrito do amor ao próximo, né? Como que é o amor que nós devemos ter com o nosso próximo? E quem que é o nosso próximo? A sociedade em que a gente está vivendo hoje, irmãos, parece que a cada dia está mais fácil a gente ver esse amor com o próximo, né? As pessoas estão acostumadas a viverem divididas, né? A cada dia mais parece que aumenta essa falta de amor e essa divisão. Seja porque a pessoa torce por um time de futebol rival, porque a pessoa mora em uma cidade diferente, um estado ou um país diferente, ou seja porque a pessoa tem visões políticas distintas, enfim, são tantas coisas fúteis, mas que causam tanta divisão, né, no nosso meio. Inclusive no meio da igreja há divisões, né? A gente é cansado de ver esse tipo de coisa. E tudo isso piora ainda mais a situação, irmãos, quando isso acaba sendo noticiado de forma exaustiva na mídia, nas nossas redes sociais, e nós acabamos por gerar dentro de nós um sentimento ruim, né? Um sentimento de revolta, um sentimento de fúria, muitas vezes um sentimento até mesmo de ódio por pessoas que a gente sequer conhece, pessoas que a gente nunca nem viu pessoalmente. Pelo menos nós nunca tivemos nenhuma interação, mínima que seja, né? Nem que seja por rede social, nós simplesmente lemos ali uma manchete ali na notícia, nós vimos um post na nossa rede social e aquilo gera um sentimento ruim dentro de nós. Nós fazemos o que depois disso? Normalmente a gente aponta o dedo, a gente julga, a gente condena, né? Culpado ali, sem nenhuma misericórdia. É mais ou menos assim que acontece. Se pudéssemos, talvez a gente executasse até mesmo a pena, né? E no ano passado, estudando o livro de Eclesiastes, né, que o pastor Reginaldo nos trouxe, maravilhoso estudo, por sinal, logo no capítulo 1, versículo 9, o pregador ele fala que isso não é novidade, né? Não há nada, fala assim, Eclesiastes capítulo 1, versículo 9, né? Fala que não há nada de novo debaixo do sol, que não é novidade essas coisas que nós estamos vendo hoje, essa falta de amor no meio entre as pessoas. As coisas elas simplesmente vão se repetindo, irmãos.
né? Infelizmente, elas simplesmente vão se repetindo. E na época em que Jesus traz esses ensinamentos, também já acontecia esse tipo de coisa. Havia muitas inimizades. E uma clássica, né, era a inimizade que havia entre os judeus de Jerusalém e o povo de Samaria. Já foi, inclusive, tema de pregação aqui, que o pastor Cleiton, inclusive, trouxe, que os judeus de Jerusalém, eles andavam uma distância enorme para não passar por dentro do território de Samaria. Em João, capítulo 4, versículo 9, está escrito que os judeus sequer falavam com os samaritanos. Os judeus de Jerusalém, eles se consideravam, né, o povo escolhido por Deus, o povo eleito. Judeus legítimos, né, sangue puro. E os de Samaria, né, os estudiosos falam que eles viam eles como sendo um povo perdido, um povo misturado, um povo mestiço, porque tinha sido misturado com outros povos, e que eles serviam apenas como lenha para alimentar a chama do inferno. Então, eram pessoas que realmente já eram perdidas. E na pregação da semana passada, o pastor Reginaldo, ele trouxe uma palavra, né? Ele colocou uma coisa que realmente me chamou a atenção, né? Ele falou que Deus salva pessoas que nós não salvaríamos, né? Deus salva pessoas que nós não salvaríamos. Aqui no versículo 43 do texto que nós lemos, Jesus ele fala assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. A primeira parte, irmãos, desse versículo aqui, amarás o teu próximo, foi o próprio Deus que falou. Lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18, Jesus ele fala para Moisés, a parte do versículo 19 como um todo, né, ele vem falando para Moisés coisas que ele deveria transmitir ao povo, e no versículo 19, capítulo 18, ele vai dizer, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Já a segunda parte, irmãos, ela não aparece nesse mandamento de Deus. Os comentaristas eles falam que essa segunda parte ela foi acrescentada pelos escribas, como uma forma de, podemos dizer, justificar, né, esse sentimento que eles tinham por aqueles que eles consideravam indignos, inferiores. E é interessante porque é exatamente esse o pano de fundo, né, essa divisão entre os de Jerusalém e os samaritanos, que Jesus ele vai usar em Lucas, no capítulo 10, quando ele traz a parábola do samaritano, que é uma parábola que ela vai falar muito sobre o amor ao próximo, né? Vamos lá em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25, para a gente ler essa parábola, irmãos. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Diz assim a palavra de Deus. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E Jesus respondendo disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo-o, foi movido de íntima compaixão.
E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. E pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. A gente lendo, irmãos, o contexto dessa parábola e o que Jesus quer ensinar quando ele traz essa parábola, a conclusão, pelo menos que eu chego, é que aquele samaritano, ele sabia que aquele homem era judeu. E a gente também pode inferir que muito provavelmente ele sabia o que os judeus pensavam dos samaritanos, né? Pelo ensinamento que Jesus quer trazer aqui nessa parábola. Mas mesmo ele sabendo disso, irmãos, o pensamento que aquele homem tinha a respeito dele, a palavra de Deus vai falar que ele teve misericórdia daquele homem, né? Ele teve compaixão de um homem que muito provavelmente o odiava. E Jesus ele fala logo no versículo 25 dessa parábola, Lucas 10, 25, que aqueles que querem herdar a vida eterna, eles também precisam agir dessa forma. Ter misericórdia, compaixão, ter amor, até mesmo por aqueles que nos maldizem e nos perseguem. Então Jesus ele continua, irmãos, aqui no nosso texto de Mateus, ele continua falando assim, no versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Né? Então alguém poderia perguntar, peraí, mas como assim você tem inimigos? Como é que um crente, como é que um cristão pode ter inimigos? Né? A verdade, irmão, é que a palavra de Deus ela vai nos falar que o simples fato de nós confessarmos a Cristo como Salvador, de nós procurarmos viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, muitas pessoas vão nos odiar, né? Muitas pessoas vão nos perseguir. A palavra de Deus ela vai falar em Mateus no capítulo 24, Mateus no capítulo 5, versículo 11, que muitos de nós seremos entregues, né, para sermos mortos, seremos perseguidos. E isso é o que a gente costuma sempre ver nas pregações, né? Que a gente realmente vai sofrer esse tipo de coisa. Mas o que eu queria colocar nessa mensagem aqui, o que Deus trouxe ao meu coração para trazer nesse dia de hoje, é como que a gente deve agir nessa situação. Como é que a palavra de Deus ela fala que nós devemos nos comportar diante disso, né? Qual que é a reação que nós devemos ter. Jesus ele fala que aqueles que nos maldizem, que nos odeiam e nos perseguem, como ele fala no versículo 44, a gente tem que orar por eles, né? Para quê, irmãos? Para que eles também venham a ser filhos de Deus. É isso que Jesus já está ensinando aqui nesse texto. Pode parecer que não, irmãos, mas amar ao próximo é extremamente difícil. É extremamente difícil, porque eu amar os irmãos aqui, né, que eu sinto tanto prazer de estar na presença de vocês, para mim é fácil. Eu amar a minha família, que eu amo tanto, para mim é uma maravilha, né? Você amar as pessoas que você ama, os seus amigos, isso é bom demais, né? Agora, eu amar aquele meu colega de trabalho implicante, né? Eu amar aquele meu vizinho que só Deus na causa, né? Imagine só eu amar alguém que me entrega para ser morto. Alguém que me persegue, alguém que me maldiz. Mas é isso que Jesus fala que nós devemos fazer. Amar, irmãos, não é a gente ficar paparicando, né? Não é você ficar, oh, que bonitinho, que lindo, que não sei o quê.
Não é isso que é amar. Porque é o que a gente mais vê hoje em dia, né? Esse falso amor, falsos elogios, é o que a gente mais vê, infelizmente, no mundo que a gente vive. Mas amar verdadeiramente é você querer o bem da pessoa, mesmo que você saiba que ela quer o seu mal. E o que é você querer o bem dessa pessoa, irmãos? Para que um bem maior do que você querer que essa pessoa venha a ser filha de Deus? Querer o bem da pessoa não é, eu quero que a pessoa arrume um bom emprego, que a pessoa seja próspera nos negócios, que a pessoa isso e a pessoa aquilo. O maior bem que a gente pode desejar para alguém, inclusive nós oramos constantemente, né, a nossa lista de oração, temos várias pessoas em qual nós pedimos a salvação dessas pessoas. Acho que esse é o maior bem que eu posso querer para uma pessoa. Jesus, irmãos, ele crucificado, vimos isso também na semana passada, nossa pregação que falou muito de amor, né? Crucificado ali, sendo blasfemado, escarnecido, o que ele fala? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Estevão sendo apedrejado, irmãos. Estevão sendo apedrejado ali até a morte, pedindo a Deus para perdoar aqueles seus executores. Paulo, acorrentado, pregando a Cristo para aqueles homens, para que eles viessem a ser filhos de Deus. Alguém esbarra na gente no ônibus, não pede desculpas? Tomara que tropece quando cair, né? Tomara que leve uma topada. Nós somos inclinados ao mal, irmão. A verdade é essa. Se a gente não pedir a Deus, se a gente não clamar a Deus constantemente para sermos guiados pelo Espírito Santo, é isso que a gente vai desejar para as pessoas. É o mal. Por isso, queridos, que a gente precisa, né, da misericórdia de Deus em nossas vidas também, para que nós possamos ter esse sentimento de amor verdadeiro pelas pessoas. A palavra de Deus, ela manda a gente amar a Deus acima de tudo, né? Com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. Eu não desejaria o mal para mim, eu só desejaria coisa boa. E é assim que a palavra de Deus fala que eu tenho que fazer. Não podemos agir da mesma forma, irmãos, desejando o mal, com raiva, com vingança, como agem conosco. Não podemos pagar na mesma moeda, né? Não pode ser na base do bateu, levou. Se a nossa atitude como cristãos, como conhecedores da palavra de Deus, se ela não for diferente, como é que a gente vai ser o sal da terra e luz do mundo, como Jesus disse que a gente tem que ser? Qual é a diferença que nós realmente conseguiremos fazer no meio dessa sociedade tão complicada em que nós vivemos? O que vai nos diferenciar de filhos de Deus dos filhos das trevas? Romanos, no capítulo 12, versículo 17 até o 21. Romanos 12, do 17 ao 21, a palavra de Deus ela fala assim, irmãos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Fazei bem não apenas àqueles que eu gosto, não apenas àqueles que eu amo. Fazei bem a todos, né? Independente de gostarem de mim ou não. A minha responsabilidade é essa, irmãos. Em Gálatas, no capítulo 6, versículo 10, a palavra de Deus fala que enquanto temos tempo, façamos bem a todos
principalmente aos domésticos da fé, mas a todos. Os versículos 46 a 48 de Mateus 5, que nós lemos no início, continuando aqui a leitura, Jesus ele fala assim: se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Nós, irmãos, todos nós aqui, né? Nós já estivemos nessa condição também de inimigos de Deus. A maioria de nós aqui, na melhor das hipóteses, talvez a gente fingisse que Deus nem existia, né? Nós vivíamos a nossa vida do jeito que achávamos que era o melhor para nós. E, bom, para Deus é se der tempo, né? Se der tempo, Ele aceita o que eu tiver para dar. Mas Jesus ele vem falando aqui que se eu não agir, irmão, de uma forma diferente, né? Se eu não me diferenciar dessas pessoas que só fazem o bem para aqueles que os fazem também, eu vou estar sendo um igual a eles, né? E a palavra de Deus nos chama para sermos realmente diferentes, para fazermos diferença no meio em que nós estamos. E qual foi a resposta, irmãos, que Deus nos deu, aliás, quando nós estávamos na condição de inimigo? Mata? Extermina? Não. A palavra de Deus ela vai falar em João capítulo 3, versículo 16, que Deus nos amou, e de uma maneira tão sobrenatural, irmãos, que Ele mandou o Seu Filho para morrer no nosso lugar, enquanto nós éramos inimigos. Não é porque nós fôssemos bonzinhos, não. Porque nós não éramos. João 3,16 fala que Deus nos amou de tal maneira, que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Éramos inimigos. Fomos alcançados pela graça e misericórdia. Recebemos o perdão de uma dívida que era impagável, né? Uma dívida impagável. E fomos feitos filhos de Deus. No modelo de oração que Jesus nos ensina, irmãos, ele fala que nós devemos perdoar, né? Ele fala para pedirmos a Deus para nos perdoar da mesma forma que fomos perdoados. Será que a gente tem realmente noção do que isso quer dizer? Me perdoa assim como eu fui perdoado? Porque muitas vezes eu acho que a gente pensa que perdoou as pessoas, mas lá dentro ainda sobra alguma coisa, né? Ainda fica ali alguma coisa ali dentro e não foi essa forma que nós fomos perdoados. Deus ele não me perdoou e disse assim, ó, tudo bem, vou te perdoar aqui, mas é você acolá e eu aqui, né? Você fica lá, acolá e eu aqui. Tudo bem, você até pode, né, estar no paraíso, mas é você no cantinho e acolá, bem longe. Não foi esse o perdão que Jesus nos deu. Lembram do ladrão crucificado na cruz? Antes ele injuriava a Jesus. Depois aquele homem se arrependeu, irmãos. E ele pede a Jesus, né? Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Jesus responde para aquele homem, irmãos, que ele estaria no paraíso com ele. Ele não estaria no paraíso lá no cantinho acolá escondido. Ele estaria com ele. A palavra de Deus fala em Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2, que nós devemos ser imitadores de Deus, como filhos amados. E andai em temor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. O versículo 5 desse mesmo capítulo, o versículo 8 do mesmo capítulo 5 de Efésios, ele vai dizer que em outro tempo nós éramos trevas. E agora nós somos luz, então nós temos que andar como filhos da luz. E que amor é esse, irmão? Lembram da pergunta da semana passada? Que amor é este? Né?
um amor que é sacrificial, um amor que nós jamais conseguiríamos explicar, né? Não é apenas pelos amigos, mas é também pelos inimigos. É dando aos inimigos, irmãos, a possibilidade de se tornarem amigos, irmãos, filhos, assim como Deus deu a nós. De alcançarem também, assim como nós, o que há de mais precioso, a salvação das nossas almas. Foi esse o amor que nós recebemos. E é esse o amor que Deus fala, que Deus manda, né, nós termos com o nosso próximo. E nós sabemos que não é fácil, né? Paulo, falando em 1 Coríntios, capítulo 13, ele vai falar sobre o amor, e ele fala que eu posso fazer qualquer coisa, né? Eu posso, inclusive, estar fazendo a obra de Deus, eu posso estar aqui pregando, eu posso estar ajudando os mais pobres, eu posso dar toda a minha fortuna para alimento dos pobres, eu posso estar fazendo o que for. Se não tiver amor naquilo que eu estou fazendo, não vai ter proveito nenhum. Nada disso vai me aproveitar. Porque falta o básico, né, irmãos? A gente, na ânsia, muitas vezes, de a gente avançar para o que é mais complexo, a gente esquece ali do básico, né? Eu sou estudante de programação, meu professor já deve estar quase me abandonando. E quando você chega, irmãos, em uma certa parte, né, das coisas que você está estudando, você vê a diferença que faz o básico. Aquilo que muitas vezes a gente negligencia, porque não, isso é simples demais, né? É uma coisa tão simples que eu já quero ir para o mais avançado. É o que a gente faz, principalmente quando você começa a estudar, né? Você já quer ver ali o programa rodando, né? Você já se imagina dominando tudo. E o amor, irmãos, e o perdão, né? Eu acho que ele é a base que a gente não pode esquecer jamais, né? O amor a Deus, o amor ao próximo. E o perdão está sempre relacionado ao amor, porque se eu não perdoar, como é que eu vou amar a pessoa que me faz o mal, né? Então, a nossa mensagem de hoje, irmãos, né, é que a gente não esqueçamos esse básico, né? O amor a Deus, mas também o amor ao próximo. Que a gente possa clamar a Deus, irmãos, para que possamos sentir esse tipo de amor, né, por aqueles que estão se perdendo. Por aqueles que chegam até nós, muitas vezes sofridos, né, que a gente possa ter essa misericórdia, assim como Deus teve conosco. Que nós não fiquemos indiferentes diante dessas situações, né? Que a cada dia as pessoas têm ficado mais indiferentes ao sofrimento do outro. Isso é uma falta de amor, né? Que o Senhor possa colocar, irmãos, no nosso coração esse amor para com o nosso próximo. Que a gente possa ter misericórdia deles, assim como Deus teve de nós. Amém? Essa é a nossa palavra de hoje.